Isaías 53. Quem tem acreditado em nosso relato ou em nossa pregação? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como a raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentro dos homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossa face igualmente. E ele foi desprezado e nós tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriam, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastados, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores está, assim ele não abriu a sua boca. Feche os teus olhos e ore comigo por um momento. Abra a tua boca, ora ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações, para que todos nós possamos sentir a tua presença. Nós entendemos, Pai, que a tua palavra tem poder para tanto promover, Pai, um avivamento dentro da nossa alma, como também para mudar a história de qualquer ser humano. Nessa noite, eu te peço que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, e que o Senhor fale conosco de uma forma muito especial. Eu peço que sobre, Pai, esta igreja esteja a tua mão, e que o teu Espírito pare, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar dando glória a Jesus. Senta dando glória, irmão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é muito bom quando a gente recebe uma revelação do Senhor Jesus e tem a oportunidade de compartilhar com a igreja. Pois quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vê muitos fundamentos distribuídos e muitas mensagens a serem pregadas. Se você for observar na Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento, existe muitos motivos para que a gente se alegre na presença do Senhor. Muitos homens foram levantados por Deus, muitos momentos Deus se revelou ao homem, muitas mulheres foram honradas por Deus. Deus levantou idosos, levantou jovens, levantou meninos, levantou reis, levantou príncipes, levantou pescadores.
Deus levantou muita gente. Então o que tem são temas maravilhosos para se ministrar. Mas se você for observar, nenhum desses momentos são o fundamento da Bíblia. A Bíblia, ela tem um fundamento. E esse fundamento não é Adão. Esse fundamento não é Eva. Esse fundamento não é Abel. Esse fundamento não é Noé, de maneira nenhuma. Esse fundamento também não é Enoque. O fundamento principal da Bíblia não é Abraão, Gênesis capítulo 12. Por mais que Abraão seja respeitado, seja honrado, seja um referencial mediante a justiça pela fé, ele não é um fundamento. Isaac não é fundamento, porém, é um símbolo dos patriarcas na história. Jacó também não é fundamento, não. Se você for buscar na história, nenhum dos homens que foram levantados por Deus se tornou fundamento. Porque para ser fundamento tem que ter muita força e muita resistência, para que tudo que for colocado sobre si, ele venha a sustentar. Se você for olhar para o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, ele tinha toda a capacidade intelectual, física, moral, de ser um fundamento para o seu tempo, mas o máximo que Davi foi um referencial, mas não um fundamento. Deus levanta Moisés, e quando levanta Moisés, ele levanta com o nome de libertador. A chamada de Moisés foi uma chamada muito importante na história, porque Moisés, desde o nascimento, que ele é uma promessa de Deus. Quando ele chega aos 40 anos de idade, dentro do palácio do faraó, vivendo uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de honra, no meio das riquezas, no meio do luxo, no meio do palácio. Mas faltava uma coisa para Moisés. Faltava ele ter um encontro com aquele que o chamou desde o ventre da sua mãe. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: hoje, ela não olhou, você vai olhar no olho dela. Não pega Covid olhando. Hoje, quem sabe, Jesus te pega. Amém. Moisés é levantado, com 40 anos de idade, ele segue pelo deserto. E todos aqui conhecem a história de Moisés. Moisés passa mais 40 anos no deserto, porque o deserto é uma escola para muitos, mas para outros é uma sepultura. Quantos não já morreram no deserto? Moisés não morreu. Com 80 anos de idade, ele é chamado no cume de uma montanha por um Deus vivo, todo-poderoso, que através de uma teofania no meio da sarça, ele chamou o nome daquele que um dia ele ungiu dentro do ventre da sua mãe. Moisés, Moisés, olha para cá, tira a sandália, porque quem está falando contigo é um Deus santo. Moisés atendeu o chamado. Com toda a trajetória de Moisés, com toda a intimidade que Moisés tinha, com toda a comunhão, Deus se levantou, e quando ele se levantou, no meio do acampamento do povo de Israel, foi para tomar satisfação com algumas pessoas que estavam falando de Moisés. Deus chama na tenda do encontro Miriam e Arão, e ele diz: olha, quando eu quero falar com algum profeta, eu uso o sonho, eu uso a visão, eu uso outros mecanismos proféticos, mas quando vocês forem falar de Moisés, cuidado, porque Moisés é o homem mais humilde do mundo, e eu falo com ele face a face. Moisés tinha essa moral com Deus, mas mesmo assim, quando Deus faz a promessa dizendo que vai levar ele e vai colocar ele dentro da terra prometida, mas infelizmente Moisés era para ter apontado o cajado para a pedra e ter mandado ela jorrar água, mas ele bateu, desobedeceu a Deus, e você conhece a história. Ele não entrou na terra prometida. Mas uma coisa eu sei:
Moisés foi muito importante na história, mas ele não era um fundamento, não. Ele recebeu as leis de Deus, com 40 dias, sem comer e sem beber, no cume do Monte Horebe, mas ele não era um fundamento para o seu tempo. Deus levantou juízes, Deus levantou pessoas muito importantes, emblemáticas, mas nenhum deles era o alicerce, o alvo, o foco da Escritura. Ele levantou também profetas, e esses profetas profetizaram acerca do fundamento da palavra. Ele levantou Isaías, ele levantou Jeremias, ele levantou Ezequiel, Sofonias, Naum, ele levantou Oséias, Amós, ele levantou Malaquias, levantou muitos homens, Micaías, Elias, Eliseu. Ele levantou muitos homens para falar as coisas do céu, mas nenhum deles era o fundamento. Eles morreram e foram sepultados. Mas teve um profeta, ele é conhecido como o profeta messiânico. Esse profeta recebeu tanta revelação de Deus, que é impossível não olhar para o ministério dele e ver que o ministério dele, além de ser um ministério profético, era um ministério de amor, porque ele revelou amor, ele revelou a salvação de Israel, ele revelou aquele que seria sacrificado para o resgate de muitos. Quando eu olho para Isaías, capítulo de número 53, eu vejo um homem sendo usado por Deus para trazer uma revelação futura. Eu vejo Isaías falando daquele que haveria de sofrer por causa dos pecados da humanidade. Eu vejo Isaías falando que todos que olhassem para ele não iriam ver a boa aparência, que muitos iriam olhar para ele, iriam desprezá-lo, iria rejeitar ele, iria olhar para ele e não iria fazer caso algum. Isaías disse que viu ele como uma ovelha muda, levado ao matadouro, que mesmo sabendo que ia ser maltratada, não deu palavra alguma. Você sabe de quem é que eu estou falando? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: você sabe de quem é que ele está falando? Você sabe? De quem é que eu estou falando? Fala, igreja, de quem é que eu estou falando? De Jesus. Irmãos, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é o que sustenta, Ele é o que vai levantar todos esses que morreram. Ele é aquele que mudou a história, dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, Ele é Jesus. Mateus capítulo 3, João Batista está batizando nas águas do Rio Jordão, e ele está em uma grande expectativa, porque segundo a palavra, ele diz que ouviu uma voz no deserto, dizendo: vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, que aquele que eu escolhi para libertar o povo de Israel terá um sinal sobre ele, e tu verás. Ele não sabia quem era, mas ele ouviu a voz e era obediente. Vai batizando João, vai batizando João, até que ele chama seus discípulos para olhar para um homem. Aquele homem vinha com vestes simples, comum, ele vinha caminhando na beira do Rio Jordão, mas algo estava sobre ele, o brilho do Altíssimo estava sobre ele, a luz do Todo-Poderoso estava sobre ele, a simplicidade de Deus estava sobre ele, e ele vem se aproximando de João, e João chamou todos que estavam com ele e disse: olhai para aquele homem ali, olha para ele, porque ele não é comum, ele não é normal, ele não é qualquer um não, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Isaías 53, o Cordeiro mudo, ele chega para Jesus e diz que não era digno nem de desatar as correias da sandália dele.
o profeta, o homem nascido de mulher, disse que não era digno nem de ser servo de Jesus. Jesus é batizado, conduzido pelo Espírito, Mateus capítulo 4, ao deserto. Quando ele chega no deserto, ele é provado, porque ele jejuma 40 dias, 40 noites. E Mateus vai deixar registrado que naquele período, Jesus cessa o jejum, Jesus cessa aquele momento, e é tentado pelo diabo. O diabo quer pegar Jesus no laço, porque quando a gente sente uma necessidade, e mesmo quando você seja crente, você sente uma necessidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você pode vigiar dobrado, porque o diabo vai te oferecer alguma coisa, porque o diabo vai abrir falsas portas para você passar, e você tem que ser muito vigilante, porque não é mais algo mais natural do que uma pessoa que passou 40 dias sem comer e sem beber, que quando encerrar esse jejum está com fome. O diabo oferece pedra para Jesus e diz: tu é poderoso, transforma a pedra em pão. Jesus repreende Satanás e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, Satanás observou Jesus e disse: ele é bom de Bíblia, então eu vou levar ele no pináculo do templo e vou citar alguns versículos bíblicos do Salmo 91. E ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: te joga daí, porque também está escrito que será dado ordem aos anjos para que nenhum momento em que você estiver nesse processo, os teus pés toquem nas pedras. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, não. Ele leva ele ao cume de uma montanha muito alta e mostra a glória, o reino, a riqueza, o poder, toda a majestade da terra. E ele disse: tudo isso foi me dado, e tudo isso eu dou para quem eu quero. Eu darei para ti, se prostrado me adorar. E Jesus venceu o diabo dizendo: para trás de mim, Satanás, porque eu adoro somente a Deus, eu sou filho de Deus, eu vim aqui para dar glória a Deus, eu vim aqui para fazer, não foi a minha vontade não, foi a vontade de Deus. Eu estou aqui não é porque eu acho bonitinho não, eu estou aqui é para pegar o teu focinho e esfregar no chão, Satanás. Esse é o nosso Cristo. Ele segue seu ministério, chama 12 homens, chama pelo nome, porque Jesus é assim, quando ele escolhe, ele chama pelo nome. Ele chama Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus, Bartolomeus, Tiago menor, Simão Zelote. Ele chama 12 homens. Dos 12 homens se torna 72. Lucas capítulo 10, ele envia os 72. E quando ele envia, é com a missão de pregar, de curar e de anunciar o reino dos céus, porque já estava chegando. Aonde Jesus está, o reino do céu é revelado. Aonde Jesus está, existe cura. Aonde Jesus está, existe transformação. Aonde Jesus está, existe batismo com o Espírito Santo. Aonde Jesus está, existe salvação. Aonde Jesus está, existe renovação. Aonde Jesus está, existe uma mudança de dentro para fora, que o crente passa quando está olhando para Jesus. Ele prepara o colégio apostólico, mas agora o colégio cresceu, criou volume e vai aumentando. Só que está chegando o dia da sua partida, e ele começa a anunciar para os seus discípulos, prepará-los para o grande dia, o dia da crucificação. Ele sabe que os discípulos iriam sentir abandonados. Ele sabia que os discípulos, seus apóstolos, iriam sentir uma tristeza profunda com a sua ausência. Mas ele diz para cada um deles: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas